Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, que abertura sensacional! Sejam todos bem-vindos, porque hoje a gente vai repercutir aqui a fala do ministro do STF, Alexandre Barroso, e para isso eu ponho aqui o meu crachá de jornalista nesse momento, para que eu possa fazer comentários abalizados, imparciais e com base, no meu juramento jornalístico depois de 4 anos de faculdade, que não posso puxar a sardinha para A ou B só porque estão me pagando. Então, a gente vai falar aqui a verdade. Aí, se baixar o momento cidadão, aqui eu tiro o meu crachá de jornalista e dou minha opinião de cidadão, assim como você que está aí do outro lado, está aqui deixando os seus comentários, está aqui se inscrevendo, deixando o seu gostei e compartilhando nas redes sociais, porque você sabe, né? Aqui é o país da insegurança jurídica. O que é insegurança jurídica? Segurança jurídica é você não entender quais são as regras jurídicas, o que você pode falar, o que você não pode falar nessa democracia, porque do nada as coisas podem mudar, né? É que nem você ter as regras do futebol, que você não pode pôr a mão dentro da área, que é pênalti, você não pode empurrar o adversário, que é falta, você não pode dar uma bica na canela, mas de repente você faz um carinho no cabelo do jogador ali fazendo uma graça no meio do jogo e o juiz dá um cartão vermelho para você. É mais ou menos assim que acontece aqui nessa nossa democracia, mas tudo isso tende a acabar porque Xandão está em xeque, Xandão está na parede, está difícil para ele continuar e está difícil até para o ministro Barroso, que quis defender ele e falou uma grande barrosa, se é que a gente pode ser elegante. Então eu vou colocar aqui o vídeo do Pavivi, falando lá na revista Oeste, no Faroeste Brasileiro, o que aconteceu hoje, tá? E você vem repercutindo comigo aí, vamos lá. Olha para o Grupo Pinheiros. Atenção! Você teve seus dados sigilosos violados, muito provavelmente. Abram o seu olho de cima, porque o olho de baixo já foi para casa do cara. Pavivi é muito bom. Vamos lá, interagindo aí. Vaza toga. Vaza toga. Então, é hora de você criar vergonha nesta sua cara, você que não deu o like, e dar o seu like. Você que ainda não compartilhou, compartilhe. Porque eu falei aqui, se é para ser preso injustamente, que seja falando por o máximo de pessoas possível. Se é para ser preso injustamente por censura, por fim da liberdade de imprensa, que seja por máximo de pessoas possível. Quero agradecer esta audiência fantástica, mas eu quero mais. E quero mais, sabe por quê? Porque chega de silêncio. A gente precisa romper a barreira do medo. E nós aqui nesta mesa estamos dispostos a romper a barreira do medo. Em mais uma reportagem revelando ações ilegais, imorais, indecentes e fora do rito, que não é o marido da Rita, é o ritual, no gabinete de Alexandre de Moraes Oglandes no STF, o jornal Folha de São Paulo destacou mensagens que mostram que Wellington Macedo, o policial militar lotado no gabinete de Moraes, usou o órgão de combate à desinformação do TSE para levantar informações sigilosas sobre uma pessoa que faria uma obra na casa do ministro. As conversas entre o PM, responsável pela segurança de Moraes, e Eduardo Talhaferro, que eu carinhosamente apelidei de Taca-lhe-Ferro, então chefe do órgão no TSE, Taca-lhe-Ferro, chefe do órgão, também é muita piada, né? Indicam o uso de banco de dados da Polícia Civil de São Paulo para as pesquisas de informações que não podem, registro, não podem ser obtidas em plataformas de acesso público. Foram acessados dados como endereço, telefone, filiação e histórico criminal do prestador de serviço, valendo lembrar que não se pode requerer histórico criminal de trabalhadores no Brasil. É proibido pela lei. Mas a lei não se aplica ao Alexandre de Moraes, né, doutora Ana Paula? Exatamente, né?
mais um capítulo aí dessa... Capítulo ou capítulo? É um capítulo. Um capítulo, mais um capítulo. Tem uma coisa espiritual nisso aí mesmo, né? Mais um capítulo... Capítulo. dessa novela, né? Que nós não sabemos como vai terminar. A gente fala disso tudo com muita graça, aquela coisa do brasileiro de rir de si mesmo. Chorar. Rir de si mesmo, né? Chorar. Mas isso traz porque senão eu vou chorar mais que... eu vou trabalhar de carpideira. Você que em casa, você sabe que é carpideira, né? Sim, você que está em casa de Minas sabe que é carpideira. Minas tem muito carpideira. Né? Você sabe o que é carpideira? Carpideira é uma profissão antiga. Quando uma pessoa morria, assim, ela não tinha muito amigo, a família contratava as carpideiras. Eram mulheres que ficavam lá, elas ficavam chorando no velório. Né? Se eu não der uma risada, eu vou virar carpideira nesse país. Podia contratar umas carpideiras também, ficava bom. Então, nós estamos assistindo aí diversas denúncias, né, em relação a esses procedimentos do Alexandre de Moraes, que inclusive atingiram a própria Revista Oeste, que tem esse compromisso de levar a verdade, de correr os riscos necessários para garantir a liberdade de expressão. Nossa concorrência certamente não falará desse assunto. Não, eu vou falar o que eles estão falando. Peraí, deixa eu abrir aqui, ó. Pelo menos eles não com a nossa... O presidente diz que ricos não gostam de pagar imposto. Pois é. Então, o Alexandre de Moraes já passou de todos os limites. Agora, infelizmente, não creio que teremos uma reação à altura do nosso Senado Federal, em virtude dele estar sendo presidido ainda pelo Pacheco, que é senador por Minas Gerais, só foi eleito... Que vergonha. Só foi eleito para tirar a Dilma, mas eu fico aqui me perguntando se não era melhor a Dilma. Em todo caso, ele sai esse ano, né, no final do ano, e nós teremos uma nova eleição para o Senado. Então, eu acredito que existe ainda uma luz no fim do túnel de nós termos, talvez, o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes sendo encaminhado no ano que vem. Mas esse ano, com o Pacheco, será engavetado, e as questões estão aí postas, os vazamentos, a vaza-toga, né, diversas irregularidades, perseguição. Ó, a questão está aí, posta. O presidente do Senado está lá, bosta. Exato. Eu não... Ô, Pantinato, poético. Vamos entender uma coisa. Na quarta-feira, você se lembra, alguns ministros saíram em defesa do Alexandre de Moraes. Foi. Lembra? Muito Foi. bem. Qual o risco que eles correram de usar argumentos que, posteriormente, em outras reportagens, seriam derrubados? Pois já aconteceu. Pois é, caíram do cavalo. Caíram do cavalo. Qual foi o argumento do presidente Barroso para dizer que não havia nada de ilegal? Fala com a balinha. Olha aí. Não, não consigo. Ele disse o seguinte: primeiro, não havia nada de legal porque era um inquérito já em andamento. E aí ele falou o seguinte, vou ler aqui, aspas, em segundo lugar, e muito importante, ele frisou... Eu vou fazer a balinha quando você ler. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações que foram solicitadas por Alexandre de Moraes eram informações públicas. Muito bem, o que mostra a reportagem de hoje, que foi pedido informação... Fechou aspas. Já fechei. Tá bom. O que a reportagem de hoje mostra? Prestem atenção. Informações sigilosas do banco de dados da Polícia Civil. Então, o argumento do Barroso de que eram informações públicas caiu. A defesa dele já foi por água abaixo. La maison est tombée? La maison est tombée? Para quem não fala francês, é o quê? La maison est tombée. A casa caiu. E se a casa cair, deixa que caia. Lembra dessa música? Era o que? Gino? Não, César e Paulinho. César e Paulinho. Vocês lembram que antigamente chamava isso de arapongagem para tentar, de alguma forma, criar demérito para o período de 64? Arapongagem. Isso que foi feito é arapongagem. Por quê? Porque obter dados sigilosos não está mais dentro da esfera da coleta de informações. Isso é busca. E a busca pega elementos que são configurados dentro do Estado Democrático de Direito. Preservação da privacidade, da liberdade, dos direitos configurados para o cidadão que não podem ser desrespeitados. Olha, por isso que você tem a parte sigilosa que precisa ter mandado judicial para tantos. Não foi feito por mandado judicial, porque sabiam que era ilegal. Não, foi feito por mandado. Pois é. Foi feito por... Não é mandado...
pau mandado. Você pega o funcionário, ô Zé, ô Hélito, vai lá no tribunal, manda ele soltar o relatório. Como diria o Marco Aurélio Melo, onde foi parar a liturgia? E Pavinato, o absurdo da situação é, eles romperam com o Estado Democrático de Direito, obtiveram informações sigilosas, desrespeitando os direitos fundamentais, para fazer o seguinte, obter informações que iriam respaldar um mandado para obter as informações depois. Pô, cara, isso só o Caetano Veloso explica, o avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Não é possível. Porque o que eles estão fazendo aí configura, sim, um Estado democrático de direito, a destruição do Estado democrático de direito e a configuração de um regime autoritário, que é o que nós já estamos vivendo, porque está concentrado num determinado grupo que estão burlando as leis para tomar decisões em benefício próprio. É exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo no Brasil um Estado autoritário. Já está configurado, tanto quanto na Venezuela. Apenas eu estou querendo provocar, porque teve aquela confusãozinha minha aqui com a Geise. Ninguém lembra mais. Ninguém lembra mais. Mas eu não Ninguém esqueço. Lembra mais. Mas sabe por que eu não esqueço? Porque, puxa, ali eu não fui delicado, porque eu fiquei angustiado na hora que, mas eu acabei de falar do negócio do 64, vou dizer que eu defendo ditadura, e eu não defendo, apenas isso, já te peço desculpas. Mas quando a gente olha, o que falta para configurar uma ditadura no Brasil? Definir quem é a pessoa ou quem é o grupo em torno do qual a engenharia institucional vai funcionar. O que falta para definir chamado ditado do Brasil? Parar de chamar urubu de meu louro. Porque eu acho que essa é uma inovação do Brasil. Sim, a gente tem um poder ditatorial que ele é meio que pulverizado ali junto, sabe? Então, e não é aquela coisa meio velada. Esse caso é interessantíssimo, porque da mesma forma que o Lula se sente o povo, ele fala, se você falar de mim, você está falando do povo, o Alexandre de Moraes se sente a própria democracia. Então, se você for fazer uma reforma na minha casa, eu preciso puxar a tua ficha criminal e aí eu vou mobilizar a estrutura do Estado para ver. Ele vê a filiação, aí ele vê o histórico criminal. Aí eles chegam num caso que eles ficam na dúvida se o rapaz que foi fazer a obra, tudo isso para fazer uma obra para Alexandre de Moraes, tá? Se o rapaz foi ou não criminoso, aí eles chegaram à conclusão de que não, era só uma outra pessoa, parece, que tinha o mesmo nome que o rapaz. Então, assim, veja o tamanho do autoritarismo, da arrogância, da petulância, do desrespeito com o povo brasileiro. Ele usa toda essa estrutura de STF, de polícia civil, porque esses dados são sigilosos, para ver se o pedreiro dele pode ou não fazer uma obra no apartamento. Você tinha falado ontem da empregada, e eu achei que era um exagero retórico. Não é. É exatamente isso na prática. Você sabe o que eu me pergunto? Isso! Eu me pergunto isso. Isso é verdade, pode ir atrás. Não sei se o Glenn vai revelar. Eu não sei porque o método do Glenn ele vai aumentando a gravidade. Mas eu me pergunto, o Paride, restaurante um dos mais caros do Brasil. Eu me pergunto se ele já averigou a vida de todo mundo que trabalha no Paride. Clube Pinheiros. Todos os funcionários da sauna do Clube Pinheiros já devem ter a vida vasculhada. Você que trabalha para o Clube Pinheiros. Você que trabalha para o Grupo Fasano. Presta até que o Paride é do Grupo Fasano. Você que trabalha para o Fasano, você que trabalha para o Grupo Pinheiros. Atenção. Você teve seus dados sigilosos violados, muito provavelmente. Abram o seu olho de cima, porque o olho de baixo já foi para casa do Ô, Pavinato, só queria colocar uma coisa. Olha como é grave, Vamos imaginar que o ministro Alexandre de Moraes estivesse morrendo de medo de colocar um bandido dentro da casa dele, então ele pediu para averiguar. Ele ia morar em outro lugar. Não. Se ele tivesse ligado... se ele tivesse ligado para o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Derrite, e tivesse pedido isso, já seria ilegal, mas talvez compreensível. Mas olha o absurdo, além de pedir algo ilegal, o meio pelo qual foi obtido é mais ilegal ainda, porque ele usou a estrutura do TSE, que não é para isso, que por meio de uma senha emprestada de um policial civil, acessou um dado sigiloso. É tudo errado. É tudo errado. Mas isso mostra que o ministro ele é muito criativo. Isso é a destruição do Estado Democrático de Direito. O juiz, o auxiliar falou para pegar a revista Oeste, não tem nada, só tem matéria jornalística. Use a sua criatividade. Então a gente está aqui numa criatividade de democracia, uma criatividade de justiça,
né? E o Brasil, na verdade, não é uma ditadura. O que o Alexandre de Moraes... O Alexandre de Moraes, o que ele não faz, não é ilegal. Tem tendência à ilegalidade. A minha aula. É demais, né? A gente deixa falar porque realmente é muito bom, são pessoas inteligentes, né? Eu tive o prazer de compartilhar a presença do professor Suano, do Pavinato, da Geise ali também. O convidado novo não estava na ocasião e eu estava ali no lugar dessa senhorita loira que estava ali fazendo os comentários. Então, o que o Alexandre de Moraes faz de irregular, na minha opinião, é simplesmente usar as ferramentas do sistema para fins pessoais. E ele, como ministro do STF, não tem direito de fazer isso. Ele não é dono do Brasil, ele não é dono da legislação, ele não é dono da democracia brasileira, ele não é dono do sistema brasileiro. Ele está querendo ser mais importante do que o presidente da República. Você que votou na esquerda, com medo de ter uma ditadura militar nesse país, você já está vivendo uma ditadura da toga. E a gente fica com medo de vir aqui falar isso no YouTube, porque existe a insegurança jurídica que a gente não sabe o que pode falar e o que não pode mais. Eu falo o que eu sinto. Ninguém está me remunerando para eu falar. Assim como eu sei que ali na bancada da Revista Oeste também não estão remunerando. Não tem ninguém ligado ao governo ali recebendo grana de sindicato para poder falar mal ou bem do Alexandre de Moraes. Eu acho que o Rodrigo Pacheco tem que colocar em votação o impeachment. Ele não vai fazer, ele vai esperar virar aí o mandato dele, né? E vai entrar outro. E se aí for um Rogério Marinho, eu acho que fica bem ruim para o Alexandre de Moraes segurar esse pedido de impeachment. Era a indicação da direita o Rogério Marinho. Aí venceu o Rodrigo Pacheco. Mas não pode. E aí eu vou tirar o meu crachá. Aí eu tiro o meu crachá porque eu soube de uma fofoca. E aí, como cidadão, eu posso trazer. Um morador do prédio de Alexandre de Moraes, antes disso tudo acontecer, pelo Glenn Greenwald e tudo, já me falava desses abusos de autoridade que ele tem. Por exemplo, quando a digníssima esposa do Alexandre de Moraes vai deixar o prédio, vamos supor que ela queira sair do apartamento 3 vezes ao dia e voltar 3 vezes ao dia, o edifício será parado e seguranças, rebatedores farão a escolta dessa pessoa. Então, quer dizer, eles acham que são reis, eu acho. Será que... Eu acho que nem o Lula está fazendo isso, para sair do apartamento, rebatedores para a Janja. Será que está fazendo isso? Não é a cara da Janja fazer isso. Mas eu nunca ouvi falar. Agora, do Alexandre de Moraes, eu ouvi falar. O rapaz desistiu de morar no prédio do Alexandre de Moraes por conta dessas tipos de patifaria, de abuso de poder, da pessoa se achar maior do que o próprio sistema. Então, eu acho que o Brasil é muito pequeno para o Alexandre de Moraes. Ele já gosta de passar férias na Europa. Eu sugiro que ele pendure as chuteiras e vá morar na Europa. Eu acho que a Europa é muito maior do que o Brasil. E para você, Xandão, talvez seja realmente do seu tamanho. E eu acho que assim você deixaria a nossa população, o nosso país livre de uma chaga como você. Você aí concorda com o que eu estou falando? Se concorda, curta, compartilhe. Vou voltar aqui o meu crachá. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e, principalmente, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações se você quer um Brasil mais limpo.